tarde! Que alegria ter você aqui no Consulta ao Doutor, que começa a partir de agora na HIT TV e você participando. O WhatsApp do programa, traga sua pergunta, sugestão de tema, contribua com esse espaço que, atenção agora, o recado é importante. A partir de segunda-feira, 1º de julho, novo horário do Consulta ao Doutor, às 16 horas. E a gente quer trazer sempre mais aquilo que você deseja ver aqui no programa, os temas, os especialistas, esse bate-papo tão bom, as suas perguntas. Consulta ao Doutor aqui na HIT TV. E para participar, o WhatsApp, código de área 11 3337 5886. Nos acompanhe também pelo Instagram, @HITTV. Facebook, HIT TV Oficial. Você ao vivo assiste a programação no site hittv.com.br e ainda pelo YouTube, HIT TV ao vivo. Anotou, né? Segunda-feira, a partir da próxima segunda, 1º de julho, Consulta ao Doutor no ar, ao vivo, com a sua contribuição e a sua audiência a partir das 16 horas. Esse mesmo carinho, essa alegria, honra, a gente tem em receber a doutora Marcela Barreiro. Obrigada por estar conosco. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite mais uma vez. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Quem acompanha o Consulta ao Doutor já conhece a doutora Marcela e a gente apresenta também, ela é oftalmopediatra, especialista em estrabismo pela Escola Paulista de Medicina e neurooftalmologista pela Universidade de São Paulo, USP. E o nosso tema é estrabismo. Que condição é essa? O que acontece quando a gente tem uma pessoa, e que idade a gente já vai falar também, que tem o estrabismo, doutora? Bom, o estrabismo nada mais é do que o desalinhamento dos nossos olhos. Então, a gente pode ter um desalinhamento, seja para fora, seja para dentro, para cima ou para baixo. Isso vai caracterizar os tipos de estrabismo. Então, qualquer desalinhamento dos olhos é caracterizado como um estrabismo. E aí a gente tem os estrabismos que a gente chama de estrabismos congênitos, que podem nascer ou aparecer logo no início, nos primeiros meses de vida. E a gente tem alguns estrabismos que podem se desenvolver na infância e até estrabismos que podem aparecer na fase adulta. Esse que a gente já percebe nos primeiros meses de vida, porque os olhinhos da criança estão terminando a formação, inclusive, após o nascimento. Exatamente. Não é isso? Então já dá para identificar, em alguns casos? Dá sim. Na verdade, a gente tem uma coisa que a gente considera imaturidade visual, então a gente pode ter algum distúrbio de alinhamento dos olhos por volta ali dos primeiros 2 meses de vida, por conta dessa imaturidade, mas passou do 2º, 3º mês de vida, se você tiver um desalinhamento persistente, isso já é caracterizado como um estrabismo e pelo menos uma suspeita de estrabismo e precisa ser avaliado daí por um especialista. Então, para o recém-nascido, mamães e papais, famílias, avós também, que prestam muita atenção, fiquem tranquilas. Pode acompanhar só e deixar passar o 1º mês, passar o 2º mês. Isso, passou do 2º mês, há um desvio muito persistente, é importante passar por um oftalmopediatra para avaliar. E, em geral, o próprio pediatra já nota, a família também é importante nessa observação? A família, assim, eu falo que a gente sempre tem que acreditar na mãe, né? A mãe é que está com a criança muito mais tempo, até porque a mãe tem uma característica que ela está sempre, muitas vezes, amamentando. Então, ela olha muito próximo dos olhos da criança. Então, assim, a gente sempre valoriza muito a queixa da mãe. Mas muitas vezes acaba sendo observado até pelo próprio pediatra. Então, se alguém suspeitar, seja o pediatra, seja a mãe ou seja alguém da família, é importante pontuar. Pode ser um falso estrabismo, isso existe, um pseudo-estrabismo, a gente pode falar sobre isso também, mas tem que ser descartado. Tem que ser avaliado e descartado pelo oftalmopediatra. Vamos acompanhando a linha do tempo, do desenvolvimento. Então, nesse falso estrabismo, ele vai se resolver até mais ou menos que fase da criança? Isso é muito variável, porque o que é o falso estrabismo? A gente, pelo formato do rosto da criança, às vezes eles têm o narizinho um pouquinho mais afastado, os olhos um pouquinho mais afastados e uma preguinha aqui entre os olhos e o nariz, e isso dá uma sensação de que o olho está desviado para dentro, muitas vezes.
Então, esse falso estrabismo é o crescimento e a mudança do rosto da criança que vai desaparecendo. Então, isso é bastante variável em que momento isso vai melhorar e vai resolver. Mas a partir do momento que você diagnostica que isso é um falso estrabismo, você tranquiliza a família que não há nada para ser feito, simplesmente acompanhar o crescimento da criança. Aguardar. Então, questões de desenvolvimento de face, formação de ossos, indicam a ocorrência, podem estar presente na ocorrência do estrabismo? Podem em algumas síndromes, né? Algumas síndromes ósseas, por exemplo, as síndromes que a gente tem fechamento precoce das fontanelas, que causam alguns distúrbios daqui da formação da órbita, podem levar a alguns tipos de estrabismo, sim. Os congênitos têm que causa? Não tem causa, a gente não sabe exatamente a causa. Os principais estrabismos que a gente tem hoje, né, que são os estrabismos mais comuns da infância, a gente não sabe exatamente por que eles aparecem, assim, não tem nenhum insulto durante a gravidez, não é nada que a mãe tomou de remédio, ou nenhuma mutação genética específica. Então, a gente realmente ainda é uma incógnita na medicina exatamente a causa desses estrabismos comuns que a gente chama, né? Mas estão relacionados com a musculatura? Com o desalinhamento. A gente acredita que é um descompasso no alinhamento ali, no controle do alinhamento dos olhos, né? Porque o nosso olho ele funciona como se fosse uma rédea. Então, um músculo puxa para um lado, o outro relaxa e eles têm que funcionar com forças simétricas para a gente manter o olho alinhado. Então, basicamente, eu tenho o quê? Um desequilíbrio de forças. Isso. Um músculo puxa mais para um lado, o outro puxa mais para o outro. E aí a gente tem um desvio, seja para fora, para dentro. E a gente vai até junto, puxa para cá. Exatamente. Doutora, e isso pode ser o músculo, tendão, aqui tem essa região? Tem, mas normalmente é músculo. Ou é neurológico, o sinal de comando para essa... Isso, os estrabismos comuns, a gente não vai ter nenhuma alteração no comando. Então, os nervos que mandam força para os músculos são preservados, estão normais. Então, simplesmente a gente alguma coisa errada ali no controle. A gente tem também os estrabismos por lesão dos nervos. Aí a gente tem uma lesão neurológica que faz com que o nervo não mande força para esse músculo e aí esse músculo ele não funciona por falta de inervação. Sim. Aí são os estrabismos que a gente fala que são os estrabismos paralíticos, por paralisias desses nervos, e aí são estrabismos de origem neurológica, normalmente. Vamos ver ocorrências do estrabismo? E aí a doutora vai explicando, inclusive com o nome, o tipo de ocorrência, trazendo outras informações para a gente. Temos aí, hipotropia, hipertropia, esotropia e exotropia. Exotropia. Exotropia com X e exotropia. Lendo direitinho aqui no ar com você, ao vivo, aprendendo. E vamos às fotos, exotropia e exotropia. Nesse caso, o que a gente tem? Isso é uma exotropia, que é o que a gente chama de desvio convergente, né? O olho desvia para dentro. Então, você vê que o olho direito está alinhado, o olho esquerdo está desviado para dentro. Então, essa é uma exotropia. Podem ser os dois olhos ou ocorrer com um só? Pode. Normalmente, a gente não fala que é um olho ou outro. A gente tem sempre um olhar preferencial. Então, que nem o destro, o canhoto, a gente tem um olho de preferência. Então, aqui a gente fala, por exemplo, que essa criança ela prefere usar o olho direito e está desviando o olho esquerdo. Mas se ela começar a usar o olho esquerdo, o olho direito desvia. Ah, a gente já está entendendo, então, formas de intervenção. Exatamente. Vamos à próxima imagem para compreender os tipos de estrabismo. Nesse caso, doutora. Esse também é um desvio convergente. Você vê que é uma exotropia. O olho também é o mesmo caso. O olho esquerdo é desviado para dentro. Sim. O próximo. Vamos lá nessa. Aqui tem uma hipotropia muito leve e uma exotropia também. Os três casos são o olho esquerdo desviado para dentro. A próxima foto eu acho que é uma foto da exotropia, exatamente, que aí é o olho desviado para fora. Que são os mais comuns. Os dois desvios mais comuns que a gente tem hoje na infância são as exotropias, que são esses desvios para fora, e as exotropias, que são os desvios para dentro, convergentes. E para a intervenção que se faz nesses casos, é possível essa correção? É possível, a gente faz... o tratamento de estrabismo, basicamente, é um tratamento cirúrgico. A gente tem um único tipo de estrabismo convergente, né, que é a exotropia, que ela é causada por grau de hipermetropia. Então, são estrabismos que daí são tratados com óculos.
mas todos os demais são tratados com cirurgia. Então, a gente basicamente vai mexer nos músculos e reposicionar esses músculos para redistribuir essas forças. Então, vamos pensar que a gente tem um olho desviado para dentro, né? Sim. Então, eu estou com esse músculo, que é o músculo que a gente chama de reto medial, é o músculo que puxa o olho para dentro. Ele está mais forte e eu tenho um reto lateral, né, que é o músculo que puxa o olho para fora, que está um pouco mais fraco. Então, basicamente, eu enfraqueço esse músculo e fortaleço esse músculo. Sim. Ou eu enfraqueço esse e esse para abrir o olhar. Uma medida ali de controle de forças dos músculos. Exatamente. Basicamente, é um controle de forças. É uma cirurgia simples, doutora? É um procedimento simples, é um procedimento de tempo cirúrgico curto, né? Em torno de 30 minutos a 1h30. Isso depende da quantidade de músculos que você vai abordar. É um procedimento que normalmente não requer internação, interna, faz o procedimento e vai de alta logo a seguir. Então, é relativamente tranquilo o procedimento. Então, mães, pais, familiares tranquilos? Tranquilos. Há uma noção de crianças não tratadas? A gente tem ainda falta de acesso ao tratamento do estrabismo? Olha, o tratamento do estrabismo está disponível no SUS, assim como, né, nos convênios particulares. Então, se você pegar todos os hospitais escola, tem serviços de oftalmologia com serviço de especialidade de estrabismo. A gente tem alguns institutos, né, que fazem esse serviço também para ajudar a diminuir essa fila do SUS, porque a gente sabe que às vezes o SUS não consegue, mas a gente tem sim um serviço único de saúde que consegue prover esse procedimento também para toda a população. E a gente destaca isso porque às vezes pode ter aquela ocorrência familiar e a criança vai crescendo e a família precisa entender que tem acesso ao tratamento. E buscar nesse interior Brasil afora, imensos, muitos Brasis, mas eu acho que a fácil. gente tem também isso um pouco, né? A gente tem um pouco do viés, né? Que a gente vê que em São Paulo e nas grandes capitais, às vezes a gente tem um acesso talvez mais fácil a esse tratamento mesmo, né? No sistema, no SUS, mas no interior, às vezes, esse acesso pode ser realmente um pouco mais difícil, até porque a gente tem uma quantidade de oftalmopediatras, de especialistas em estrabismo, que não é tão grande se a gente comparar com o tamanho do Brasil, né? A gente ainda tem uma escassez, eu acho que da especialidade. Mas está aí, tratamento possível, então observou na família, tem às vezes algum caso, vamos lá fazer bom caminho da procura, Com né? certeza. Pelo tratamento. Com certeza. Chega uma pergunta e olha que curioso, a criança tem aquela mania de brincar e vira o olho para cá e vira o olho para lá. Isso pode ocasionar algum problema? Tem alguma relação com o estrabismo? Pode ter? Não, não tem. Essa brincadeira de ele olha para dentro e entorta o olhinho não vai causar o estrabismo. A criança não vai se tornar uma criança estrábica por causa disso. O que eu sempre reforço é que, assim, se você vê com muita frequência a criança brincando, vê se é uma brincadeira mesmo ou se não é um estrabismo intermitente, que existe uma coisa chamada de desvio intermitente. Ora o olho está alinhado, ora ele desvia em alguns momentos. Então, tem que ter certeza que é uma brincadeira realmente ou se não é um estrabismo efetivamente intermitente. Intermitente. E aí, buscar o oftalmologista. Exatamente. Porque eu nunca consegui brincar de virar o olho. Eu também não consigo. Não consigo. Uma habilidade muscular das crianças que conseguem peraltas, mas a família fica atenta, então, porque pode ser um desvio intermitente. Um desvio então, intermitente. é importante avaliar. E no caso do desvio intermitente, ok? Porque é só de vez em quando ou tem que... Ele é cirúrgico também, tá? É uma pergunta que a gente escuta muito. Mas é intermitente, então a hora que o olho está alinhado, vamos pensar que ele está desviado para fora, e aí a gente opera esse desvio, só que tem alguns momentos que está alinhado. Então eu escuto muito dos pais assim, mas a hora que está alinhado, então o olho vai para dentro, porque, né, você já operou? Não vai. Apesar de ter essa intermitência, o tratamento ele é cirúrgico e o paciente ele simplesmente consegue manter o olho alinhado em todos os momentos. Que tipo de queixa ocorre na criança com estrabismo? Bom, a criança pode não ter queixa nenhuma. Porque a criança ela compensa, né? A nossa grande preocupação com o estrabismo é o prejuízo no desenvolvimento visual. Porque o que acontece com uma criança que desvia o olhar?
A hora que ela desvia esse olho, o cérebro automaticamente apaga aquela imagem. É uma forma de proteção para essa criança não ver duplicado, não ver duplo. Então, essa supressão da imagem de forma contínua faz com que aquele olho não aprenda a enxergar. Ele fica um olho preguiçoso. A gente chama isso de ambliopia, né? Que é o olho que não aprendeu a enxergar. Por isso que a gente vê muito crianças com estrabismo usando tampão. Sim. Tem sempre, as pessoas confundem muito e acham muito que o tampão está sendo usado para tratar o estrabismo, o desvio. Mas, na verdade, o tampão está tratando um prejuízo visual causado pelo estrabismo. Que não foi tratado, corrigido. Exatamente. Porque precocemente, né? Deixou ali. A visão, ela tem um período de formação visual. Então, a gente tem até os 7 anos de idade para finalizar a nossa formação visual. A gente tem esse prazo, que se a criança tiver algum prejuízo na visão, ela tem que ser tratada até esse prazo, porque aí pode acarretar uma sequela definitiva se não tratada. Então, é por isso que a gente muitas vezes inicia um tampão no olho bom para tratar aquele olho que está preguiçoso, aquele olho amblíope que não está enxergando tão bem. Mas a gente, com o tampão, não está tratando o desvio. A criança não vai deixar de ter o estrabismo, ela vai deixar de ter o problema de visão que foi causado pelo estrabismo. Então, são coisas diferentes. Aí, corrigindo o olho preguiçoso é que vai se fazer a correção. A cirurgia, exatamente. Cirurgia. A gente sempre trata primeiro a visão para depois tratar o desvio. Vamos ver se a gente consegue avançar e chegar na linha do adulto com estrabismo, mas é tão importante a gente fazer esse passo a passo. Pensando de novo, esse imenso Brasil, muitas vezes a criança não queixa, não tem queixa. Tem um estrabismo leve, o olhinho tá torto, tá tudo bem, né? E passa, e o que a gente está fazendo aqui é informação em saúde para que as famílias, avós, pais, mães falem, opa, não, podemos levar no pediatra, né? Vamos primeiro no postinho, Exato. Depois pergunta para o pediatra, onde é que pode tratar, vamos levar para outra cidade, vamos fazer um esforço para que não aconteça isso de um problema de desenvolvimento da visão, como a doutora explicou, gerar um olho preguiçoso e tratando, ai que coisa boa, não é? É acessível, por mais que seja difícil, mas a gente vai chegar lá. O compromisso do Consulta ao Doutor, que fala com esse Brasil imenso, com tanta família linda, avós, mães, tias, com as comunidades, é levar essa informação também. E para o desenvolvimento da criança, então, se não tem uma queixa, né? Não dói, não vai... Não dói, não incomoda. Além do olho preguiçoso, o que mais se vê? Algumas crianças, quando elas desenvolvem esse estrabismo de uma forma um pouco mais tardia, elas podem ter visão dupla, então ela pode ver 2 imagens. E isso gera uma dificuldade na visão de profundidade. Então a criança perde o 3D, essa noção de colocar uma água no copo, que é uma coisa básica. Então, o estrabismo ele também prejudica a formação da nossa visão de profundidade. Então, se não tratado, a gente vai ter uma deficiência na visão de profundidade. Do ponto de vista de cognição, já se fez alguma relação? Porque a gente aprende tanto vendo o mundo, né? Exatamente. Ou pelos outros sentidos, é claro, mas a visão é tão importante para quem a tem, uma visão correta. A gente tem muito trabalho que mostra, né, que respostas subjetivas depois de um tratamento cirúrgico, né, da criança. Então, assim, melhora de coordenação motora, melhora de desempenho, às vezes, de velocidade de escrita, de velocidade de leitura, que às vezes a gente não correlacionou diretamente com o estrabismo, mas a gente vê que a criança ela aumenta a noção de espaço, então ela melhora desempenho em esporte. Então, tem vários trabalhos que fazem essa avaliação subjetiva, que a gente chama, né, de melhora comportamental em vários pontos do desenvolvimento da criança e que ela melhora depois de uma correção. É tão feliz ouvir esse tipo de informação e de pesquisa. A gente gosta demais, né? Então, bora lá encarar, conhecer a situação, na família, em alguém próximo, o que a gente pode sugerir de boa informação para essa pessoa e buscar no Consulta ao Doutor e aí na sua rotina, na sua cidade, onde você estiver nos acompanhando, nos serviços de saúde, particulares ou público via SUS, procurar os caminhos de viver bem e oferecer essa oportunidade
quando a gente fala do estrabismo à criança, à infância. A gente conversava um pouquinho antes de iniciar, temos ainda 5 minutinhos para falar de estrabismo e o que mais a senhora quiser aqui nos apresentar. Mas aproveitar a sua presença, doutora, porque hoje a gente se informa muito, já que a gente destacou a importância, né, da informação correta e buscar depois com isso as mudanças e tratamentos necessários. A gente tem uma rede de informação hoje que desinforma demais. Com certeza. Muito legal, redes sociais e todas as tecnologias que estão na nossa mão pelo celular, por exemplo, mas tem uma série de promessas, de informações que não coincidem com aquilo que está na realidade. E o que a gente tem quando se fala de estrabismo ou saúde ocular que mais chama a atenção? Assim, eu acho que as redes sociais, elas vieram para ajudar, mas Muito. é como a gente estava conversando. A gente tem muita gente que não tem preparo para falar do assunto ou pessoas, às vezes, que agem de má fé mesmo, né? Vendendo um produto, vendendo um milagre. No estrabismo, de modo geral, no estrabismo não, eu vou dizer dentro da oftalmologia, a gente tem algumas coisas, a gente já tivemos alguns problemas com uma pessoa que prescreve terapias de movimentos oculares para tratar tudo. Trata a miopia, trata a degeneração de retina, trata a catarata, fazendo exercícios com o olho, que não tem base científica nenhuma, né? Eu sempre falo que, assim, a gente faz um trabalho sério e a gente está sempre baseado em evidência científica, Sim. né? A gente tem essa responsabilidade de orientar o paciente. As terapias que existem hoje são terapias baseadas em evidência científica. Sim. Então, em relação ao estrabismo, o que eu sempre falo, vai procurar ouvir informações de médicos, de oftalmologistas capacitados, de preferência até de oftalmologistas especialistas em estrabismo. A gente tem o Conselho Brasileiro de Estrabismo, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, são duas sociedades muito importantes. Todos os médicos que são oftalmopediatras, que são especialistas de estrabismo, são cadastrados nesses sites, então você pode consultar, esse médico que eu estou indo, ou esse profissional que eu estou indo, ele é o profissional capacitado para me tratar. A gente tem que usar a internet dessa forma, né, para pesquisar se a gente está com o especialista correto, se ele é um especialista mesmo, porque a gente, acho que não tanto na oftalmologia, mas a gente vê na questão da estética, a pessoa... será que ele é mesmo um dermatologista, né? Então, você tem como consultar os sites dos conselhos para você se certificar de que você está nas mãos de um bom profissional, de um profissional capacitado. Isso. Você está ouvindo, você está compartilhando, você está curtindo informações relevantes trazidas por alguém que está credenciado a uma associação científica, sabe, estudou realmente. E posso te contar uma boa notícia? Pelas redes sociais, você acompanha a doutora. É isso aí. Vamos destacar, para você que está nos acompanhando, o trabalho da doutora Marcela Barreira, pelo Instagram e também o WhatsApp. E o Instagram foi criado para dar essa rede de muita informação para as pessoas. Exatamente. A ideia é trazer, já que a gente tem essa opção, essa oportunidade, tentar trazer um pouco de informação de qualidade, informação técnica de qualidade, né? Agora sim, anota aí, no vídeo, Instagram da doutora Marcela Barreira, @doutora Marcela Barreira, tudo junto, @doutora Marcela Barreira. E o WhatsApp, código de área 11 96902 8513. Vou repetir para você, 96902 8513. A gente ficou no estrabismo na infância. E nesse 1 minutinho, quando não é um problema motor, que outras questões a gente pode ter atenção para poder identificar a ocorrência e tratar adequadamente? A gente tem que sempre lembrar que a gente tem as causas neurológicas do estrabismo, e aí a gente pode ter isso tanto na infância, com tumores, né, lesões neurológicas, como na fase adulta. Então, o adulto ele pode desenvolver estrabismo após um AVC, após um trauma, né, um traumatismo craniano, após tumores também. Então, meningites podem levar a processos infecciosos, inflamatórios, paradas cardiorrespiratórias que faz hipóxia neurológica. Então, qualquer insulto neurológico pode vir a levar a algum tipo de estrabismo. Então, um paciente adulto, por exemplo, que nunca teve um estrabismo e passa a desenvolver um estrabismo, muitas vezes é um paciente que requer uma atenção especial, porque é um paciente que a gente
vai investigar alguma causa, alguma outra doença que pode estar aí gerando esse tipo de desvio. E aí o tratamento é muito relacionado ao tipo de situação que desencadeia. Exato. E o que a gente sempre faz, assim, a gente escuta muito no consultório, o paciente adulto falou assim, eu tenho um estrabismo, mas falaram que porque eu sou adulto não dá para corrigir. Mesmo que seja um estrabismo que venha decorrente, né, de um AVC ou que venha em decorrência de um tumor, sempre dá para a gente tentar melhorar, sempre dá para a gente tentar intervir para corrigir e melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, não é porque o paciente é adulto ou mesmo aquele paciente que tinha o estrabismo da infância, não tratou, né, na infância, não teve oportunidade e aí agora está na fase adulta e quer corrigir esse desvio. E eles escutam muito de falar assim, não, agora você não fez nada na infância, você não pode fazer mais nada. Não é verdade. Não é verdade. A gente pode corrigir com qualquer idade. Que coisa boa. Ó, terminamos com uma bela mensagem super up, tratamento para estrabismo em qualquer fase da vida. Busque aí, então, acompanhar a doutora Marcela pelas redes sociais e boas informações sempre aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada, Marcela. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço. Muito obrigada por poder hoje conversar com você aqui no Consulta ao Doutor. Uma Obrigada. honra. Intervalo? Rapidinho. A gente já volta com você, hein? Até já. Voltamos com você aqui no Consulta ao Doutor pela Hit TV, mas é tão bom lhe mandar essa saudação todas as tardes aqui, você não faz ideia. Mas eu tenho que contar sobre a novidade da programação. Repaginadérrima, linda como sempre, mas repaginada a partir de 1º de julho. E o Consulta ao Doutor ao vivo, de segunda a sexta, às 16 horas ou 4 da tarde. Anotou aí? E bora participar, trazer os temas, os assuntos, dicas de entrevista, dizer de onde você está nos acompanhando, mas a outra coisa tão boa é saber onde é que você está nos assistindo nesse imenso Brasil e até no exterior pelas redes sociais. Conta pra gente pelo WhatsApp do programa, código de área 11 3337 5886. Alegria também apresentar para você a nossa convidada, a doutora que vai agora conversar com a gente, Sabrina Slivinskis. Isso. Seja bem-vinda, tudo bom? Tudo bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Maria. O prazer é nosso, a alegria é nossa. E a Sabrina é psicanalista, terapeuta ocupacional e vai trazer pra gente, com a baita propriedade, porque a gente já conversou um pouquinho antes de iniciar o programa, o que é, como atende e o acesso à rede de atenção psicossocial, o RAPS. Vamos explicar para quem está nos acompanhando o que é esse serviço. Sabrina, por gentileza. Maria, acho que é algo legal, né, de contextualizar que algumas décadas atrás, né, aqui no Brasil, o único modo de se pensar o cuidado em saúde mental era um modo muito inadequado, né, que era segregando as pessoas, né? Então, eram os grandes hospitais psiquiátricos, os manicômios, os hospícios, cada um chamava de um jeito, né? E era um jeito muito iatrogênico de se fazer esse cuidado, né? Na verdade, não era o cuidar, o tratar, era só isolar e segregar quem fugia um pouco à norma. E com a Lei 10.216, a ideia é fazer um serviço substitutivo a esse cuidado que era asilar, né, excludente. Então, para isso, se criou os Centros de Atenção Psicossocial, né, que são os CAPs, e outros serviços substitutivos, né? E aí isso foi se fortalecendo dentro da reforma psiquiátrica, de pensar o cuidado em saúde mental no Brasil. E hoje a gente tem essa portaria, que é a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que vai colocar a saúde mental de um jeito transversal em todas as esferas de cuidado, em todos os níveis de complexidade da saúde mental pela assistência no Brasil, né? Dentro do Sistema Único de Saúde, né? Dentro da saúde pública, justamente para conseguir acessar a todos, né? O cuidado em saúde mental que hoje é tão caro, tão importante, né? Então, a gente não está falando só, né, de um serviço que a gente vai explicar como funciona, tirar também muita desinformação, né? Ou pelo menos alertar sobre elas, estigmas que estão aí circulando. Fica atento e participe também com a sua pergunta sobre o assunto. Mas é um movimento realmente de mudança do olhar sobre o cuidado do paciente em saúde mental. Perfeito, Maria. Acho que você até falou no bloco anterior, né, essa questão da desinformação que a gente tem hoje muito grande na mídia, né?
Então, hoje tiveram algumas desinformações, né, que viralizaram em forma de meme, em forma de piada, falando sobre justamente esses equipamentos que são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, né? Então, piadas geralmente vexatórias, né, que envolviam muito o estigma, que geralmente coloca um atributo depreciativo a essa pessoa, né? Então, se ela faz algo que não faz muito sentido, ou algo inadequado, então essa pessoa fugiu do CAPs, né? É como se fosse um lugar de desvalor, onde o CAPs entrava com esse lugar de estigma, que antigamente era muito vinculado ao hospital psiquiátrico, né? Então, fugiu do manicômio, fugiu do CAPs, relacionando esses dois equipamentos. E isso é muito complicado, né? Porque quando a gente coloca nesse lugar de desvalor, nesse lugar de estigma, nesse lugar vexatório, as pessoas que precisam de um tratamento de saúde mental se sentem inibidas a procurar esses serviços, porque lá então não é o meu lugar, né? Se esse é o lugar de desvalor que está todo mundo brincando, fazendo piada, esse não é o meu lugar. E ela continua sofrendo, em pleno sofrimento psíquico, né, provocando diversos impactos na vida, sem procurar o serviço adequado por uma questão única e exclusiva do estigma que foi criado por conta das redes sociais, né? Então, a gente está aqui para combater isso, porque entristece, né? A gente imaginar que isso acontece. Entristece a gente dizer, por exemplo, já citamos isso aqui nas nossas conversas, já tive a oportunidade que alguém com depressão está fazendo frescura. Isso. Né? Que um problema de saúde mental, uma tristeza, uma ansiedade é qualquer outra coisa. Então, essa depreciação, ela envolve pessoas, é a nossa humanidade em jogo, é a nossa capacidade de empatia, de fazer um mundo melhor. Então, observar o que essas redes e esses serviços oferecem, tirar estigmas e dar acesso, que as pessoas possam ir buscar tratamento e serem felizes. Exatamente, até porque a gente acabou de passar, né, uma situação única, né, inimaginável, que foi essa pandemia que assolou o mundo inteiro, não só o nosso país, né? E em função da pandemia, a gente tem um aumento exorbitante, né, de transtornos mentais em função desse processo mesmo tão violento que a gente viveu, né? De isolamento, sem saber o que ia acontecer, né? Sem o monitoramento da saúde mental de uma forma tão próxima, porque as pessoas estavam isoladas, inclusive o acesso ficou mais dificultado, né, em função de buscar cuidados em saúde, enfim. Então, a gente já tem estimativas, né, de um aumento quase de 20% de casos de ansiedade, depressão, aumento de profissionais de saúde que adoeceram psiquicamente em função da sobrecarga que vivenciaram nesse período, além do medo de contágio para familiares, enfim. A gente já tem estimativas de alguns países, o aumento do índice relacionados a tentativas e planejamentos do suicídio, né? Então, é algo que precisa ser muito cuidado, muito falado, né? Com muito zelo, com muito esmero e principalmente muito acolhimento. Com muito acolhimento. E a gente não sabe a situação que vem pela frente na nossa vida particular ou coletiva, como a população do Rio Grande do Sul. Né? Em que toda essa rede de apoio tem sido tão necessária e o envolvimento de todos, né, de voluntários, para poder fazer um acolhimento de uma reação emocional previsível para uma catástrofe. Né? E quem não passa pelos seus desafios na vida? Mas vamos compreender, então, o serviço, como ele funciona e acesso para diferentes públicos também. Perfeito, Maria. A gente tem hoje, né, a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, ela tem vários eixos, né? Então, ela tem desde a atenção básica, então a saúde mental tem que estar presente na atenção básica. E o que é a atenção básica, né? É a unidade básica de saúde, né? O postinho de saúde, próximo de casa, né? Então, lá a ideia é que, né, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, elas estejam preparadas, né? E tenham equipes para lidar, de fato, com a questão da saúde mental, né? Então, lá já é um primeiro acesso, né? Uma porta de entrada mesmo do usuário é um serviço de saúde. Então, lá ele consegue mediar, né? E conduzir esse sujeito, conduzir esse usuário quais os melhores serviços para contemplar, né, o seu cuidado em saúde mental. Então, tem um desafio, vou buscar o postinho e vou relatar para o médico, para a equipe de enfermagem, para a equipe de acolhimento. Perfeito. E, em geral, que situações a gente vê na população que é para dar aquele estímulo, ó, não fica em casa sofrendo, não. Vai lá, para início no postinho e vá buscar ajuda. A atenção básica, né, ela já está muito preparada justamente até para conseguir dimensionar essa condição, né? Sim. Que pode ser algo muito simples, né? Às vezes as pessoas passam por uma situação de luto, uma perda, né, uma tristeza, e não necessariamente isso é algo patológico, né?
faz parte do fluxo da vida, né? O entristecer faz parte da vida. Então, desde casos mais simples a casos mais complexos, né? De repente, a pessoa está passando por um quadro psicótico, né? Com alterações de senso-percepção, alucinações auditivas, visuais, uma tristeza muito profunda ao ponto de desejar a morte. Então, desde casos bem mais simples a casos mais complexos, né? A atenção primária conseguiria já fazer esse dimensionamento. Entendendo que é um caso mais grave, aí pode ir para um serviço de alta complexidade, né? Que aí são os CAPs, por exemplo. Sim. E ali tem um grande tratamento. E como ele é feito, oferecido à população? Os CAPs, eles têm 3 modalidades principais, né? Então, o CAPs infanto-juvenil, que é de 0 até 18 anos. Depois, a gente tem o CAPs adulto, que é a partir de 18 anos para todos os transtornos mentais. E o CAPs AD, que é para álcool e drogas, para quem faz uso de substâncias psicoativas de uma maneira que causam prejuízo para a vida, né? Então, nesse serviço, a pessoa chega, ela não precisa de um encaminhamento formal, é uma porta aberta, então ela não precisa nem vir encaminhada da atenção primária, ela pode também chegar diretamente a esse serviço e imediatamente ela passa num acolhimento. Esse acolhimento é feito por algum profissional técnico, então pode ser pelo terapeuta ocupacional, pelo assistente social, pelo psicólogo, né? Por algum profissional técnico que vai fazer essa intervenção, vai entender esse cuidado e vai dimensionar. É um perfil para ser cuidado aqui? É um cuidado mais intensivo, né? De um quadro um pouco mais agravado? Ele já fica lá no CAPs. Não, é um quadro leve, ele pode ser cuidado com atenção primária, pode encaminhar para a unidade básica de saúde. Nossa, é um caso muito grave, está muito agudo, tem um risco para si ou para o outro. Então, nesse caso, tem as enfermarias, né, de psiquiatria dentro dos hospitais gerais, que também podem dar essa retaguarda quando é um caso que envolve muito risco, algo nesse sentido. Então, tem essas esferas de cuidado, né, que podem ser contempladas e o usuário fazer esse cuidado de uma maneira integral, né? Sim. E porta aberta? Porta aberta. É chegar e buscar ajuda, né? Explicar o que está acontecendo e vai ser acolhido com certeza. Em geral, que ocorrências levam a infância, a criança a ser, pela sua família, enfim, pela rede ali de cuidado, a ser conduzida para o CAPS? Hoje, eu acho que tem uma questão da infância, né, passar quase por uma patologização indiscriminada. Então, uma criança um pouco mais acelerada, um pouco mais atenta, né, as pessoas já tendem, então ele tem uma hiperatividade. Uma criança um pouco mais inibida, né, que mantém um contato um pouco mais restrito, mais tímido, será que ela tem um autismo, enfim, né? Então, as pessoas têm buscado um pouco por conta dessa polarização que se pensou nos diagnósticos e manifestações que às vezes são comuns da infância, né? Então, as pessoas buscam até para filtrar um pouco o que é, né, fruto aí de uma imaginação do que possa estar acontecendo com a criança ou quando de fato tem um diagnóstico real. Então, podem ser casos, né, desde os mais leves, que podem ser conduzidos ou direcionados, ou a casos de fatos mais agravados, né? Dentro do CAPS infanto-juvenil hoje, a gente tem crianças que estão dentro do espectro, né, do TEA, né, do transtorno do espectro autista. A gente tem crianças com hiperatividade, né, transtorno de hiperatividade, atenção. A gente tem crianças com distúrbios de aprendizagem que levam a outras questões, mas a gente também tem crianças que têm um sofrimento psíquico em função de violência, em função de abuso, em função de perdas. Então, é um espectro bem grande, né, do que é acompanhado hoje nesses CAPs infanto-juvenis. Mas saber que há um local para atender, para acolher, né, a família, o cuidador, o responsável por essa criança, ela não precisa ser mantida no sofrimento, né? Exatamente. E no caso do adulto, que tipos de serviços são oferecidos e, além do estigma, a dificuldade também de reconhecer e pedir ajuda para poder ser levado ao serviço? Com certeza. Então, nos CAPs adulto, né, a gente tem, geralmente são oficinas terapêuticas, grupos terapêuticos, atendimentos individuais, acompanhamento médico, acompanhamento com técnicos, né? E a ideia é que seja um serviço de base comunitária. Então, antes as pessoas ficavam lá segregadas, hoje, quanto mais junto e misturado, melhor, né? De explorar o território, né? Fazer coisas do cotidiano, pensar o cuidado em saúde mental na vida real, né? Sem excluir ninguém. Então, a intervenção dos grupos, oficinas, são muito nesse cuidado de base comunitária. E isso que você falou é super importante do estigma, né? Da gente quebrar essa resistência de chegar a esses lugares, assim como também o CAPs álcool e drogas, né? Que é voltado para o uso de substâncias psicoativas.
tem uma rigidez moral muito grande, né? Então, quem faz uso de substâncias psicoativas, às vezes está num sofrimento, num risco muito grande, mas por conta dessa questão moral, do senso comum de colocá-la, né, num lugar pejorativo, essa pessoa não procura o cuidado. Principalmente mulheres. Mulheres demoram muito para procurar o serviço quando fazem uso de substâncias psicoativas de uma maneira problemática, né? Então, quanto antes a gente quebra o estigma, mais rápido essas pessoas chegam e mais rápido elas são cuidadas, evitando transtornos maiores, né? Outra informação que o coração fica apertadinho, né? Por que a mulher demora tanto para chegar? Porque é triste saber, né? Que alguém, por algum estigma, alguma situação, está demorando para pedir ajuda, precisa. Muito, e é isso. Eu acho que dentro da nossa cultura, né, o homem estar dentro do bar, o homem fazer uso de uma substância psicoativa tem um peso, né? A mulher estar dentro do bar, a mulher fazer uso de uma substância psicoativa na rua tem um outro peso, né? Então, o que você está fazendo na rua, você não está cuidando dos seus filhos, né? Então, você é um monstro, tem todo um peso diferente para a mulher do que para o homem. Então, a mulher, às vezes, ela fica muito presa, né, a essa lente que a sociedade a impõe. Sim. E ela fica muito envergonhada de pedir ajuda e falar que ela faz um uso dependente, problemático e precisa ser cuidada, né? É como se tivesse que reconhecer uma dor que ela mesma não quer enxergar, né? Ou qualquer pessoa que passe por isso, independente de gênero. Sim, exatamente. Outros serviços importantes nessa rede de apoio? A RUI, né, que é a Rede de Urgência e Emergência, também é muito importante, né? Então, às vezes, as pessoas tendem a achar que a internação é só aquela internação que existia antes, né? De longo prazo, indeterminada, muitas vezes para a vida toda, né? E hoje, pelo contrário, né? A ideia de se pensar uma intervenção para a crise em saúde mental é uma intervenção para dar conta realmente ali do que está mais agudo. Uma intervenções breves, de um cuidado muito pontual e depois ela voltar para sua casa, né? Voltar para a sua rede social, para o seu convívio social. Então, geralmente, né? Ou nos CAPs 3, que funcionam 24 horas, tem os leitos noturnos, que são intervenções muito pontuais, que essas pessoas ficam 10 a 15 dias, ou nas enfermarias de psiquiatria dos hospitais gerais, que também são internações curtas, para dar conta da crise e depois ela retornar para a sua vida. E sabe, me ocorreu enquanto você nos explicava, como é bom conhecer o serviço, como é bom oferecer essa informação para quem está nos acompanhando e ter uma terapeuta ocupacional falando disso. Né? Então, um pouquinho da característica das equipes e do que vai ser feito com o paciente, para ele não saber, ó, você vai encontrar isso, então não tema, porque tem caminho aí de ajuda e de apoio. Bom, acho que eu, enquanto terapeuta ocupacional, né, fiquei muitos anos, 15 anos na gestão, mas também, né, na intervenção direta desse cuidado, a gente pensa muito na questão do que está rompido no cotidiano e do fazer desse sujeito. Então, muitas vezes essa pessoa, né, abre uma crise, um episódio psicótico, né, e aí ela perde o emprego, perde as relações, perde o convívio social, tem um isolamento. E a ideia é justamente resgatar, reconstruir com esse sujeito onde esses cacos ficaram perdidos, né? Como repensar a questão do trabalho de uma forma execuível para a vida dele, como repensar as relações, como reconstruir o seu convívio social, ampliar o seu repertório ocupacional e relacional, né? Então, a ideia é justamente conseguir reinserir esse sujeito na sua participação social de uma forma ativa. Então, buscar essa rede de serviços pública, pelo SUS, mas também o particular tem, doutora? Sim, sim. Hoje, por exemplo, né, eu atendo no meu consultório, né? Eu, enquanto terapeuta ocupacional, psicanalista, tem outros psiquiatras que atendem no mesmo espaço junto comigo e dá para pensar a saúde mental em várias esferas, né? Tanto no âmbito privado, no âmbito particular, quanto na rede pública, né, que tem um acesso aí universal, né, previsto pelo SUS. O que não falta são portas para serem abertas. A pessoa só precisa chegar para ser cuidada. Tá aí então a mensagem, né? O programa de hoje, ao falar dos serviços, da mudança de paradigma significativa que a gente teve na história do tratamento das questões de saúde mental, está propondo, bora lá, sem estigma, sem preconceito, para si, para o próximo, e aí é uma postura de acolhimento que a família tem que ter sempre, né? Ou quem está junto nessa rede de sociabilidade. Sim, a família, quando ela está presente, né, de uma forma congruente, sinérgica ao acompanhamento, é, assim, algo inestimável, né? É muito importante, porque a gente consegue ter
resultados muito positivos, né? Quando a família vai caminhando junto, vai pensando estratégias juntas, né? Consegue acolher sem uma visão moral ou discriminatória, ou de isolamento, ou de uma vergonha, né? Então, ela realmente estar junto é uma parceria, assim, fundamental. E, às vezes, até reconhecer questões que também tornam aquele caso da pessoa, você vê os desdobramentos nas relações, né? Em geral, a cura, quem não tem disfunções, né? Coletivas nas suas redes de relação, familiares, vamos dizer assim. Então, é uma oportunidade de fazer esse caminho também a essa rede no atendimento, doutora? Essa preocupação no atendimento? Com certeza, porque muitas vezes, né, tem um sujeito ali que está com um sofrimento mais expresso, mais visível. E aí é como se ele tivesse uma questão, né, a ser cuidada. Mas, na verdade, é uma dinâmica familiar muito adoecedora, né? Às vezes, uma dinâmica familiar muito desordenada, né, muito descuidada, com uma comunicação muito violenta, né, com registros históricos de violência, abuso. Então, às vezes, esses registros dessas dinâmicas familiares acabam ficando concentrados em uma pessoa que acaba manifestando mais essa disfunção. Mas isso não necessariamente é só do sujeito, é uma condição da família que precisa ser cuidada, né? E em eventos pontuais e agudos, né? Então, parecia que estava tudo bem com aquela pessoa, de repente já há ali uma situação, um surto, no seu melhor termo para usar. Como a gente entende aquilo, né? Pensando como família, como quem está observando a pessoa que entra numa crise e meios para poder fazer o atendimento? Eu acho que isso que você o falou SAMU, antes, por exemplo, entra? O SAMU ele faz parte da RUI, né, que é essa rede de urgência e emergência. Assim como os leitos em hospitais gerais, o SAMU ele pode ser acionado, pode e deve, né? E as equipes de SAMU elas têm sido cada vez mais instrumentalizadas para lidar com as questões de saúde mental de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais cuidadoso, né? Até para também desconstruir essa ideia que tinha lá atrás, né? Que era só retirar a pessoa do convívio e isolar. Então, hoje, o SAMU ele também compõe essa ideia de um cuidado mais urgente, mais agudo, levar para o hospital geral, algo pontual, um cuidado, a família ser orientada naquele momento. Eles hoje também compõem a RAPS, né? Enquanto serviço de urgência e emergência. Então, seria um início aí para poder atender a algo que ocorra com a pessoa. Sim, se ela está em situação de risco, né? Se ela está se colocando em risco ou colocando outros em risco de uma maneira grave, aguda, é um serviço que pode e deve ser acionado sempre. O que mais é importante dizer em relação ao acesso a essa rede e ao funcionamento dela, doutora? Eu acho que é legal falar, né? Os CAPs, eles podem ser nível 2, né? Ou modalidade 3. Quando ele é 2, eles geralmente funcionam de segunda a sexta, né? Geralmente de 7 às 19, tem algumas variações entre alguns municípios. Mas os CAPs 3, eles funcionam 24 horas porque eles têm esses leitos noturnos. Mas a ideia é justamente funcionar mais de segunda a sexta, de uma forma mais geral, porta aberta, sem encaminhamento. Eu sempre falo, né? Se chegar sem nada, com encaminhamento lindo ou em papel de pão, vai ser acolhido da mesma forma, né? O importante é chegar. E quando tem alguma necessidade mais urgente, mais grave, final de semana, madrugada, tem os hospitais gerais, né? Os pronto-atendimentos, as UPAs, que também fazem parte hoje dessa RAPS, que podem direcionar o cuidado de urgência e emergência para essa pessoa que está em sofrimento psíquico. Mas acontece da pessoa estar em sofrimento psíquico e não buscar ajuda? Parece que ficar ali, né? Suportando o insuportável, doutora. Tem. E aí é muito importante, né, se ela não tem uma retaguarda familiar, uma rede estendida, uma rede de proteção, amigos, né, alguém que faça essa ponte. Por exemplo, a atenção básica é uma que faz muito esse serviço, né? Quando tem a estratégia de saúde da família, as equipes fazem as visitas domiciliares, identificam alguém que está numa situação de vulnerabilidade e sem um fortalecimento ao ponto de pedir essa ajuda, a atenção básica também pode sensibilizando, né? Acionar os CAPs, acionar outros serviços, acionar a rede como um todo, ver quem que tem vínculo com esse sujeito e tentar, né, sensibilizá-lo aos poucos a se aproximar das redes de saúde mental, ou quem está na rede privada, né, encontrar alguém que tem um vínculo maior para ir sensibilizando, tirando essa desconstrução, né, do bicho de 7 cabeças, né, em relação à saúde mental, a essa psicofobia que se tem hoje, né, de pensar o cuidado em saúde mental como algo positivo e conseguir trazer esse sujeito para um cuidado mais adequado. Olha, a gente está conversando com esse Brasilzão todinho aqui e até exterior pelas redes sociais. Então, como quem está nos acompanhando pode estar aí num desconforto, num sofrimento, está calado ou está calada
e pode, a partir dessa conversa que acompanhou e das informações da doutora Sabrina, começar a se mobilizar aí para buscar ajuda? Acho que o ideal, né, é realmente botar uma lente de aumento na vida, né, e ver que às vezes tem algumas coisas que precisam ser cuidadas, precisam ser faladas, e não necessariamente algo grave, né, algo que tem uma manifestação muito significativa. Qualquer condição de saúde mental pode ser cuidada, e mesmo quando a pessoa não tem uma condição muito explícita, o cuidado em saúde mental ele deve ser longitudinal, né? Terapia faz bem para todo mundo, assim como a atividade física, assim como outras condições da vida, né? O cuidar da saúde mental é extremamente importante. Então, independente de qual nível de complexidade, né, está essa questão de saúde mental que essa pessoa apresenta, ou se ela não apresenta, mas quer cuidar da saúde mental, é procurar um especialista, né, procurar um profissional que consiga acolher ou pedir ajuda, né, para algum familiar ou algum amigo que possa conduzi-lo nesse caminho de cuidado. Ai, que coisa boa, né? A doutora vai deixar um recado final, vou dali também trazer um para você que nos acompanha, mas continue acompanhando o trabalho da doutora Sabrina Slivinskis, psicanalista e terapeuta ocupacional, Instagram. Vamos lá? Anote aí, ó, @terapeutassabrina.slivinskis. O site terapeutasabrina.com. Mais uma vez, muito obrigada. E um recado assim, para a gente, no dia a dia, construir formas de colaborar com a nossa saúde mental, assim como para a academia, né? Faz bem para a saúde como um todo, inclusive para a mente também. Dicas para a gente deixar para a nossa audiência. Obrigada, viu, por estar com a gente. Eu que agradeço, Maria. Eu acho que um recado importante, né, é a gente desconstruir um pouco essa ideia de que a saúde mental deve ficar de lado, né, e priorizar outras questões que não necessariamente a saúde mental, né? Então, a saúde mental deve ser cuidada para a vida inteira, longitudinalmente, quebrar essa condição do estigma, né, como se fosse algo ruim pensar a saúde mental. É algo muito positivo. Então, cuide de sua saúde mental. Voltamos aqui pela HIT TV com o Consulta ao Doutor. E agora, a advogada e doutora em Direito Previdenciário, Daniele Carreira, que está aqui com a gente, é que vai responder as nossas perguntas. Boa tarde, seja bem-vinda, Daniele. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Uma alegria muito grande estar aqui para falar sobre esse tema que é tão sensível à população, que é a aposentadoria, e que tem sido objeto aí de estudo na minha vida, em todos esses anos de atuação. Muito bom falar sobre o assunto. E olha a proposta de hoje, hein? Saber como planejar-se para a aposentadoria e garantir um futuro financeiro seguro. Interessa a quem? A todo mundo na audiência, mesmo quem já está no momento da aposentadoria. Pode, deve fazer sua pergunta, contar o seu caso, tirar dúvidas. Então, bora participar pelo WhatsApp do programa. Estamos aqui ao vivo para atender você e responder a sua pergunta. A doutora Daniela vai responder. Daniele vai responder as nossas questões. Código de área 11 3337 5886. 3337 5886. Já me preparo para perguntar o que o tema propõe. Que momento é hora de pensar na aposentadoria? Excelente pergunta, porque hoje planejamento é a palavra que define a aposentadoria. Tem tido várias reformas da Previdência ao longo dos anos, é uma média de reforma bastante alta que vem acontecendo, então, de tempos em tempos, né, quando a população finalmente se acostuma e conhece um pouquinho as regras de aposentadoria, passa uma nova reforma e mudam todas essas regras do jogo. Então, o que a pessoa deve fazer, né? O segurado, o trabalhador, mesmo que não trabalhe, é possível contribuir como contribuinte facultativo também para ter a proteção da Previdência e é se planejar, fazer um planejamento previdenciário, um estudo do seu caso específico, porque toda vez que a legislação muda, é garantido o direito adquirido. Então, as regras que existiam antes, elas vão ser aplicáveis para aqueles que completaram os requisitos da aposentadoria na vigência daquela lei. Então, por exemplo, a última grande reforma que a gente teve foi em novembro de 2019. Então, já está completando aí 5 anos. Parece que foi ontem, que sempre se fala em reforma da Previdência, mas já vai fazer 5 anos. E
E aí a gente tem que olhar, então, o direito adquirido. Essa pessoa, quando eu vou fazer um estudo, um planejamento previdenciário, ela tem o direito adquirido antes dessa reforma ou não? Se não é antes dessa reforma, então a gente vai olhar o que se chama de regras de transição, porque toda vez que tem uma reforma grande da Previdência, não dá para a gente mudar da noite para o dia, porque isso quebra a confiança em todo o sistema instituído, porque são anos para você se aposentar. A regra anterior era 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem de contribuição, numa aposentadoria voluntária. Então, como que eu mudo isso do dia para a noite? A pessoa depositou quantos anos da vida dela de trabalho esperando se aposentar? Então, são criadas regras de transição que nada mais é do que um abrandamento da regra nova. Quando a gente fala da regra nova de aposentadoria, depois da reforma da Previdência, essa aposentadoria voluntária, ela não é mais por tempo, ela passou a ter sempre uma idade mínima. Então, aquela pessoa que começou a trabalhar muito cedo no sistema acaba sendo prejudicada, porque a idade mínima, mas se ela começou a trabalhar com 18 anos registrada, ela ia completar os 35 ou os 30 anos, aí sendo mulher ou homem, muito antes da idade de aposentadoria, que hoje é 65 anos para homem e 62 anos para mulher. Então, o que a gente deve fazer? Tem 5 regras de transição e por isso é importante o planejamento caso a caso, porque temos que ver qual regra é mais interessante para essa pessoa. As regras também variam em relação à renda de benefício, então a gente deve fazer esse estudo até para saber qual vai ser a melhor renda de aposentadoria para essa pessoa, porque a aposentadoria ela é irrevogável, irretratável, então não posso voltar atrás na minha decisão, eu tenho que fazer a conta antes para optar pelo melhor benefício. E ao fazer a conta, ou no processo de fazer conta, em geral a população tem conhecimento para isso, esse conhecimento é oferecido, é bom, está aqui no Consulta ao Doutor, acompanhando, fazendo pergunta para poder tirar dúvida, porque depois não volta atrás, né, doutora? Exatamente, não se volta atrás, então tem que ser uma decisão muito assertiva, muito bem tomada, até porque eu acho importante falar que as aposentadorias elas não têm o que a gente chama de fator de reposição, que é uma crítica muito grande que eu escuto no meu dia a dia, na prática de escritório. O fator de reposição é a capacidade que a aposentadoria tem de suprir a renda dessa pessoa que está nativa. Normalmente não tem, então a pessoa que se aposenta, ela não aposenta com a renda que ela tinha trabalhando. Então, na prática, a gente se depara com uma situação em que a pessoa se aposenta e muitas vezes ela continua no mercado de trabalho, porque ela precisa manter ali o seu padrão de subsistência. E por isso que é importante, então, fazer esse estudo e ver qual vai ser a renda de aposentadoria dessa pessoa. Vamos fazer a conta, o cálculo, e aí tem que fazer todo o levantamento da vida contributiva dessa pessoa, desde julho de 94 até a data da aposentadoria. A gente faz uma média, sobre ela vai aplicar um coeficiente e aí a gente vai conseguir prever qual vai ser a renda de aposentadoria dessa pessoa. Mas também existem aí para essa tomada de decisão ser mais correta e adequada àquela pessoa, olhar algumas nuances de cada um, como, por exemplo, se teve afastamento por benefícios por doença, se tem alguma situação de deficiência. E é importante a gente falar que hoje a ideia de pessoa com deficiência é um critério de funcionalidade, então também não é mais aquela visão estereotipada de antigamente de pessoa com deficiência. A lei privilegia a pessoa com deficiência que ingressa e se mantém no mercado de trabalho. Então, ela tem direito a uma aposentadoria antecipada e com valor de renda melhor. Então, há alguns desdobramentos que a gente deve verificar. Se esse trabalhador sofreu algum acidente do trabalho ou de qualquer natureza ao longo da sua vida, tudo isso vai impactar na sua renda e em qual é o melhor benefício. Outro ponto que também impacta e que muitas vezes é negligenciado é se teve prestação de serviço militar, se tem exposição a agentes de risco no ambiente de trabalho, porque algumas atividades expõem a saúde daquele trabalhador, então isso também tem que ser considerado. Aí é uma aposentadoria especial. Exatamente, né? Sim. Mas tem também a possibilidade
aí tem as regrinhas de transição que a gente tem que olhar, até porque... Vamos falar delas daqui a pouquinho. Que a aposentadoria especial hoje, ela está sob julgamento do STF, porque na reforma da Previdência ela foi a mais impactada, ela esvaziou a proteção do trabalhador, estabelecendo uma idade mínima. Então, como a regra geral da aposentadoria especial era 25 anos trabalhados numa condição de ambiente prejudicial à saúde, estabelecer uma idade mínima para esse trabalhador é esvaziar toda a proteção da lei. E essa matéria está para julgamento do STF, então há uma esperança aí para quem trabalha exposto a essas condições em relação ao direito. Sim. Um exemplo de atividades em que há essa exposição a riscos, doutora, para quem está nos acompanhando, né, para a gente exemplificar. Existem vários riscos, eles são de natureza quantitativa, qualitativa, agentes biológicos. Então, a gente viu muito claro na pandemia que os profissionais da área da saúde estão muito expostos aos riscos, na linha de frente. Esses são os agentes biológicos. Então, enfermeiros, profissionais da saúde que estão em ambiente hospitalar, estão expostos a agentes de risco. Há também agentes de risco como ruído, e aí tem que fazer a comprovação de medição dessa exposição, já que é um agente que tem que ser valorado, o tanto de ruído, porque o ruído está em todo lugar, mas nem toda a quantidade de ruído é suficiente para enquadrar. Eletricidade. O vigilante também é um tema muito questionado, porque ele está ali sob grande risco no exercício da sua função. Sim. Temos pergunta? Está no vídeo? Vamos lá conferir? Vamos então. Você, está no vídeo, depois a gente divulga o WhatsApp, hein, para você continuar acompanhando e contribuindo, trazendo aí a sua pergunta. A Raquel Noah está com a gente. Obrigada, boa tarde, viu, Raquel? Ela diz assim, oi para você também. Sobre o tema de hoje da aposentadoria, quem não trabalha e gostaria de pagar o INSS, qual o melhor plano para pagar? O plano de baixa renda ou o normal? Bom, doutora, vamos lá. Como eu disse também, então, quem não trabalha, assim como é o caso da pergunta, pode, e é muito interessante que pague o INSS para ter essa proteção e um direito futuro à aposentadoria e aos outros benefícios, como de doença. A forma como isso vai ser realizado vai ser sob um código de contribuinte facultativo, porque nós temos os contribuintes obrigatórios, que são aqueles que não têm escolha em contribuir para a Previdência, como o trabalhador, CLT, que tem descontado no seu holerite, e aqueles que estão desempregados, estudantes, eles podem fazer de forma voluntária o pagamento, com o recolhimento em carnê, que hoje também é possível gerar guia online, sob o Código de Recolhimento Facultativo. Para fazer esse recolhimento como baixa renda, porque tem algumas alíquotas diferenciadas, o valor mínimo para contribuição, como regra, é 20% do salário mínimo. Mas a lei flexibilizou isso como forma a incentivar que mais pessoas ingressassem no sistema. Essa forma de recolhimento diferenciada, ela vai poder ser de até 5% sobre o salário mínimo, que é essa modalidade de baixa renda da nossa pergunta. Só que existem alguns requisitos para validar esse recolhimento como baixa renda, que é necessário fazer um cadastro no CRAS, porque você precisa de fato ter a baixa renda familiar para poder ter esse benefício de recolhimento. Então, isso tem que ser validado previamente, porque senão depois vai ter que complementar essas contribuições se você não se enquadrar na legislação. Então, é só ir na assistência social, no CRAS aí da sua região, ou município, ou bairro, que aqui em São Paulo é mais dividido, e fazer esse cadastro para ser viabilizado o recolhimento como baixa renda. Se você tem direito a fazer o recolhimento como baixa renda, como facultativo, é como você deve recolher com certeza. E no CRAS, o próximo passo, que é o acesso ao pedido, né, para fazer o recolhimento facultativo, o próprio CRAS auxilia nesse processo, aí a pessoa vai, volta para o gov.br, por exemplo, e faz ali a solicitação. Perfeito, é esse mesmo caminho. O CRAS, há um limite aí de atuação do que eles fazem. Eu sempre falo que num cenário ideal, a gente teria um sistema que as pessoas saberiam o seu direito, elas mesmas poderiam pedi-lo e, confiando nesse sistema, elas receberiam um melhor benefício, mas não é o que a gente tem na prática hoje. Evoluiu muito o sistema online, é esse mesmo que você falou, o gov.br. Ele tem um desdobramento, porque o gov.br
ele é mais completo. Dentro dele, a gente tem o Meu INSS. Meu INSS. Isso, Então, esse é o link. Esse é o link. Da nossa conversa de hoje. Exato. E aí, é importante ter esse acesso online. É muito fácil de ser feito, pode ser feito por aplicativo, até porque hoje é muito reduzido os acessos, o atendimento presencial nas agências do INSS não é mais como era antes. Então, se faz esse cadastro no Meu INSS e ali o trabalhador ou o contribuinte que faça de forma individual, ele pode conferir mês a mês a sua contribuição e verificando, apareceu no sistema. Hoje, inclusive, tem aí a inteligência artificial desse sistema, que ela faz uma simulação da aposentadoria da pessoa. E isso é bastante interessante. Todo mundo pode entrar no Meu INSS e simular a sua aposentadoria. A única coisa que a gente tem que saber é esses detalhes que eu falei, que o sistema ele ainda não faz isso de forma automatizada. Então, isso acaba sendo um pouco negligenciado. Mas ali, em linhas gerais, tem o cenário da pessoa perante o INSS. Vamos a mais perguntas. Obrigada a você que está participando com a gente pelo WhatsApp do programa, código de área 11 3337 5886. RXM, boa tarde para você. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Aí conta o seguinte, fiz a perícia de 25%, aí foi deferido. Posso fazer novo pedido? Bom, então vamos lá. A perícia dos 25%, existe um adicional na aposentadoria por invalidez, que é um adicional para grande invalidez. Quando a pessoa está numa situação em que a incapacidade dela para o trabalho, ela é mais grave. Então, ela demanda uma ajuda de terceiros. Alguém que está acamado ou não consegue se locomover, precisa de um cuidador, alguém para assessorar em tempo integral. Essa pessoa, pela legislação, ela tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, que hoje o nome novo dele é aposentadoria por incapacidade permanente. E esse benefício pode ser complementado com 25%. E existe uma perícia específica para isso. É até importante falar nesse tema, porque muita gente não sabe que tem esse direito ao adicional de grande invalidez, que é para ajudar a família, porque numa situação de grande invalidez, às vezes, precisa de mais cuidados, né? Então, ou um membro da família para de trabalhar, ou tem que contratar alguém externo para poder ajudar. O próprio tratamento em si tem os seus custos. Exatamente, né? Exatamente. Às vezes nem todo o tratamento é custeado pelo SUS e aí acaba tendo mais gastos e a legislação privilegia isso. Normalmente, a aposentadoria por invalidez, ela só é revisada quando as pessoas são chamadas para isso, como que acontece, por exemplo, na Operação Pente Fino, que agora está sendo anunciada, e aí as pessoas podem ser convocadas a passar novamente na perícia. E aí essa pessoa, por exemplo, do adicional de 25%, respondendo a pergunta, pode ter que fazer de novo a comprovação. Mas, como via de regra, aí vai depender da forma como isso foi concedido. Se foi por um tempo, essa perícia vai ter que ser renovada. Agora, se foi sem data de alta, o benefício vai sendo recebido, só vai fazendo a prova de vida. E quem está nos acompanhando agora e quer passar pela perícia para ver se também tem direito, é só agendar pelo Meu INSS? Como faz essa solicitação, doutora? Exatamente. Pode ser agendado online pelo Meu INSS. Existem também os canais de telefone 135, que o INSS atende os segurados, os beneficiários e também os dependentes desses beneficiários, prestando assessoria, e as agências presenciais também ainda existem, apesar de serem muito menos utilizadas do que antes. Temos ainda mais participações? Lembra, você ainda tem 5 minutinhos ainda. Estamos ao vivo. O Cléo Secalini aproveitou para mandar a pergunta dele. Parabéns. E vamos deixar o WhatsApp antes de ler a pergunta da Cléo. Código de área 11 3337 5886. Boa tarde, por gentileza. Sim, a doutora está aqui com toda a gentileza respondendo as nossas perguntas, Cléo. Eu recebo pensão por morte do meu marido e pago todo mês o GPS. Posso entrar com aposentadoria? Tenho 65 anos. Irei receber os dois benefícios? Bom, então vamos lá. GPS é a Guia de Previdência Social, caso alguém tenha lido ali e não tenha ficado claro. O benefício de pensão por morte, ele é cumulável, sim, com a aposentadoria, já respondendo à dúvida. Então, existem algumas regrinhas hoje de cumulação de benefício.
Antes, isso foi um tema sensível na reforma da Previdência, porque antes podia-se receber os 2 benefícios na integralidade e hoje não mais. Então, se recebe o benefício de maior valor, então se a pessoa recebe uma pensão e se aposenta, ou na ordem inversa, ela vai escolher o benefício de maior valor para receber integral e o segundo benefício vai ter um escalonamento sobre ele, a depender de qual a faixa ele se encontra. Então, vai depender, é um salário mínimo, 2 salários mínimos e vai observar esse escalonamento. Em relação a poder se aposentar, então, pode aí observar das regras da aposentadoria voluntária. Na pergunta, Cleo, né, ela disse então para a gente que ela está pagando o INSS, tem 65 anos. A idade para a mulher se aposentar é 62 anos e 15 anos de INSS. Então, não é só estar pagando nesse momento, a gente precisa observar aí quanto se teve de contribuição e precisa de 15 anos. Para homem, 65 anos de idade, então a idade também completaria, mas precisaria de 15 anos também de contribuição. Então, observar quanto tempo você está contribuindo, Exato. né? Fazendo aí o pagamento da sua guia. E boa sorte, esteja sempre com a gente, viu, Cleo? Obrigada mais uma vez pela contribuição aí com a sua pergunta. Minutinhos finais, a gente tem 5 regras aí de transição, mais uma! Oh, Marcos, obrigada, viu, por contribuir com a gente nos minutinhos finais. A melhor coisa é responder a sua pergunta. A doutora Daniele está aqui para isso. Olá, doutora. Trabalhei com manipulação de produtos químicos durante 4 anos e meio em uma empresa e mais 5 anos em outra. Vou ter acréscimo de insalubridade quando eu for me aposentar? Esse é um tema bastante discutível, tá, Marcos? Eu queria te falar que seria mais fácil, mas é justamente o que eu falei que está sob análise do STF, porque a reforma fez uma grande injustiça. Antes, aqueles que trabalhavam um período exposto a agentes de risco, como no seu caso, agentes químicos, e outros períodos sem exposição a agentes de risco, a gente conseguia fazer a conversão. Para o homem, então, toda vez que tivesse exposição ao risco, o tempo valia 40% a mais. A cada 10 anos trabalhados, a gente contava mais 4 anos no valor da aposentadoria. Com a reforma da Previdência, não passou, deixou de ser permitida essa composição de tempo especial e não especial. Mas como é uma regra que teve muitas injustiças com os aposentados, e essa matéria está inclusive para ser pautada no STF. Então, eu aconselho você a acompanhar as notícias, porque em breve a gente pode ter boas novidades. Tenha certeza que quando as novidades saírem no nível das decisões, a doutora vai estar aqui para contar para a gente, esclarecer tudo. Obrigada, Daniele. Foi uma alegria conversar com você nessa tarde. Eu deixo o Instagram para você continuar acompanhando também, @Daniele Carreira. Instagram, @Daniele Carreira. E o WhatsApp, código de área 11 96079 6999. 96079 ou 6079 6999. Daniele, uma alegria poder conversar com você. Aprendi tanto e respondeu a nossa audiência no Consulta ao Doutor. Uma boa tarde. Obrigada mais uma vez. Boa tarde, eu que agradeço. A gente vai encerrando por aqui. Amanhã estamos de volta na HIT TV a partir de 1º de julho. Lembrem, programação repaginada e Consulta ao Doutor no ar ao vivo a partir das 16 horas. Muito obrigada a toda a equipe. Beijo grande. Eu saí do